Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a redução da dívida do Cruzeiro junto à Minas Arena e quando ficou definido assim esse valor, do caso envolvendo o meia Montijo, que não continuará na LDU do Chile, a dívida do Flamengo com o Mancoello após a sua transferência para a Raposa, e será que o Cruzeiro ainda tem alguma coisa a ver nessa história, e também as negociações entre Cruzeiro e Orejuela. Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre essa redução junto à Minas Arena que aconteceu nessa última segunda-feira, onde, de acordo com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, a Raposa, no início da sua gestão, tinha sim uma dívida na casa dos 32 milhões de reais junto com o Mineirão. E bom, esse valor assim, que estava até sendo perigoso por parte do Cruzeiro, correu o risco de passar o centenário, por exemplo, sem jogar dentro do estádio Mineirão. E bom, esse valor que gerava próximo dos 32 milhões de reais e foi até assim abatido para algo próximo dos 22, após o Cruzeiro quitar aquela dívida junto à União e tudo mais, que foi uma redução de quase 200 milhões de reais. Nesse caso, junto à Minas Arena, o valor atual é de cerca de 11 milhões e 200 mil reais, que serão parcelados em 60 vezes de julho de 2022 até o final de 2030. Ou seja, é assim um pensamento muito a longo prazo que dependerá também não só dessa gestão de Sérgio Santos Rodrigues, mas também dos que virão futuramente. Até porque, só para se ter uma ideia, essa dívida vem se acumulando desde a gestão de Gilvan Pinho Tavares, ou seja, em meados de 2013, e olha quanta coisa mudou desde então. E também, até mesmo Sérgio Santos Rodrigues comentou assim sobre essas grandes reduções junto a dívidas, no qual ele mencionou o atacante Fred, que o Cruzeiro economizou quase 50 milhões nessa história, além daquela diminuição de 200 milhões na União, e esse caso agora envolvendo a Minas Arena. Outro assunto importante é sobre o meia Montijo, que já atuou aqui pelo Cruzeiro. Argentino que já possui seus 35 anos de idade e que estava assim pensando em aposentadoria, mas é bem provável que continue ainda atuando no futebol. Isso porque seu empresário, nesta última segunda-feira, afirmou que o jogador não irá mais renovar o vínculo com a LDU do Chile e inclusive já recebeu propostas de clubes brasileiros, argentinos e também dos Estados Unidos. E bom, o All Sports publicou uma matéria falando assim quais as chances dele vir para o Cruzeiro, até porque tem uma grande identificação aqui com a torcida, que jogou entre os anos de 2008 até meados de 2011 e foi muito bem com a camisa estrelada, jogando em quase 130 partidas e marcou 29 gols, ou seja, foi um dos melhores jogadores que atuou por aqui, principalmente antes de 2010. Mas temos que lembrar também que ele não é o mesmo jogador, porque ele já sofreu vários processos de lesões e não é aquele Montijo que jogou lá em 2010 ou algo do tipo, até porque ele já está com seus 35 anos de idade. E desse ano de 2020 pela LDU, atuou em 22 partidas e marcou 2 gols. E vinha jogando assim como meia centralizado, no qual foi muito importante quando ele jogava também lá no Tigre da Argentina, no qual foi assim o primeiro ano que ele recuperou de lesão, onde ficou quase uma temporada inteira sem jogar e inclusive ganhou o título da Copa Argentina pelo Tigre, que é assim um time bem pequeno comparado aos demais clubes argentinos. E realmente poderia ser assim uma aposta caso o Filipão queira mais um meia centralizado, principalmente nessa criação de jogadas. E também teria que ver se ele toparia assim ganhar dentro do teto estabelecido para essa temporada, que apesar dele já ser veterano, não duvido nada que seu salário seja bem acima do que esses 150 mil estabelecidos para esse ano. E vocês aceitariam assim a volta do argentino ao Cruzeiro? Acha que ele poderia ser útil aqui nessa Série B? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Falando sobre argentinos, temos que falar também sobre o caso de Mancoello, onde o All Sports também publicou nesta segunda-feira que o Flamengo tem uma dívida assim na sua venda para o Cruzeiro lá em 2017.
onde o argentino jogou por aqui durante a temporada de 2018, atuou em apenas 22 partidas e marcou um gol justamente contra o Boa Esporte e aquele lá contra o Palmeiras de pênalti ainda pelo Brasileirão. E o Cruzeiro, assim, que pagou recentemente um valor próximo dos 8 milhões de reais para adquirir o jogador que veio lá em 2018, mas que não tinha sido paga esse valor. E o Flamengo foi solicitado assim pagar algo próximo dos 50 mil reais por não ter repassado esse valor ao clube que detém os direitos de revelação de Mancoello. E até mesmo o Cruzeiro tem uma certa culpa nisso, porque atrasou os pagamentos, mas de acordo com a reportagem, não terá nenhuma causa ou multa por parte do Cruzeiro por ter pagado atrasado esse valor de 8 milhões de reais. Até porque inicialmente o valor girava próximo dos 6 milhões e meio, ou seja, já teve uma correção monetária. E claramente Mancoello, que muito tempo não ouvíamos falar dele, e foi um péssimo acordo para o Cruzeiro, porque apesar dele ter chegado com uma grande expectativa, não jogou nada por aqui no ano de 2018 e saiu pela porta dos fundos da Raposa. E ainda foi vendido para o Toluca, lá do México, por um valor próximo dos 6 milhões de reais, ou seja, até que compensou a sua ida para o Cruzeiro. E também ele que já está assim no futebol argentino, no qual está tendo um certo destaque, bem melhor do que ele teve na sua última passagem pelo futebol brasileiro. E o último assunto desse vídeo é sobre o colombiano Orejuela. Matéria assim que foi publicada pela Rádio Gaúcha ZH na última semana, que afirmou que o Grêmio, no máximo até o início desse mês de dezembro, irá fazer assim a compra do lateral direito colombiano. E bom, ainda de acordo com essa reportagem, Cruzeiro e Grêmio já haviam chegado a um valor que seria bem menor do que aqueles 3 bilhões e 500 mil euros fixados inicialmente, que atualmente com a alta do euro está próximo dos 22,1 milhões de reais, e o Cruzeiro teria se reduzido esse valor para o Grêmio comprar Orejuela. Além disso, esse pagamento seria parcelado não mais até 2023 ou algo do tipo, como estava previsto inicialmente em seu contrato, com a multa rescisória e tudo mais. E será assim somente parcelado até o final de 2021. Ou seja, o Cruzeiro irá receber todo esse valor, que deve gerar ali próximo dos 17, 18 milhões de reais, no máximo até dezembro de 2021. Que sem dúvidas é um valor muito interessante para o Cruzeiro, que apesar de não ser assim um valor espetacular, que vai mudar o jogo para a Raposa, é importante para pagar essas dívidas e também que o Cruzeiro continue fazendo ótimos negócios, como foi no caso de Orejuela, que mesmo não tendo condições assim para comprar o colombiano, ainda pegou o dinheiro emprestado lá com o Pedro dos Supermercados BH, próximo dos 6 milhões e meio de reais, para comprar o colombiano junto ao Ajax, que claramente deu bastante resultado. E nesse ano pelo Grêmio já foram 27 partidas e inclusive marcou um gol, retomando assim a sua posição de titular, principalmente após a volta do futebol e tudo mais. Ainda teve algumas especulações de que o Grêmio poderia assim emprestar algum atleta ou até mesmo envolver um jogador 100% ligado ao Grêmio junto ao Cruzeiro, mas é bem provável que essa possibilidade não aconteça, até porque poucos jogadores do Grêmio seriam viáveis para o teto salarial da Raposa nesse ano de 2020 e também para 2021. Mas enfim, ainda deve ter algum acordo diferente que não víamos no momento, como por exemplo no caso de Felipe Machado, tem contrato com o Cruzeiro somente até o dia 31 de dezembro e, por exemplo, como já está negociando esse vínculo com Orejuela, o Cruzeiro podia assim pedir uma extensão desse vínculo até o término da Série B, por exemplo, para ele não sair assim faltando 2 meses para o término da competição. E vocês, qual acham assim que seria o melhor acordo visando o Cruzeiro para a próxima temporada nessa troca com Orejuela? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.